E vou dizer mais. A chegada dos dois vai ser motivo de barulho dos dois lados. Vai repercutir muito bem aqui no Palmeiras e muito bem lá no Flamengo. São dois jogadores importantes. Então vai ser legal. O Cruzeiro pegou 2 micos. Se sou eu, não farei nenhum dos dois negócios. Mas eu não sou o dono do Cruzeiro, o dono é o Pedrinho, ele que sabe o que ele fez da vida dele. O dinheiro é dele, o problema é dele. Ele é dono do time. Então não faz o que ele quiser. Eu não faria nenhum dos dois negócios. Nem do jogador que não joga há 2 anos e nem do outro que vem numa condição grave e quando entrou pra jogar não jogou coisa nenhuma. A imprensa esportiva brasileira, como uma mala, não é mesmo? Perde um ídolo. Tanto o Flamengo com o Gabigol, como o Palmeiras com o Dudu, mas você perde pra um rival. É a grande rivalidade hoje do futebol brasileiro. Você tá achando tudo muito esquisito, cara. Eu tô achando tudo muito esquisito essa história. E um risco pros dois clubes, cara. Porque você pode perder um ídolo. Você vai perder um ídolo que vai se tornar um grande jogador do rival, podendo ter contratado ter recebido um que não vai dar certo. Né? Assim, imagina pro lado do Flamengo se o Gabigol vai pro Palmeiras e arrebenta no Palmeiras e o Dudu não faz nada no Flamengo. E vice-versa. Eu tô achando esquisita essa conversa. Eu quero ver mais. Eu quero ver isso aí se enrolar, porque é interessante o negócio, João. Eu acho que ele tem. Se ele se enquadrar, o Dudu eu acho mais difícil. Grave lesão, sem jogar faz tempo, e num time que tá cheio de jogador. O Gabigol, bem, ele chega pra jogar. O Dudu não sei. Abre o olho, Cruzeiro. Vocês vão pagar uma fortuna, e aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Entendeu? Vocês vão pagar uma fortuna pra um cara que tem um histórico de indisciplina enorme, que tem um histórico de mentiras enorme, que tem um ego. Ele acha que ele é maior que o Zico, que ele é maior que o Flamengo. Quando ele dá a declaração que ele vai embora do Flamengo no final do jogo, ele se coloca como maior que o clube, não respeita o clube. Vocês estão arriscando bastante. Arriscando bastante. Não é de hoje que os torcedores do Cruzeiro se queixam da maneira com que parte da mídia esportiva nacional trata algumas questões do seu clube. Geralmente as críticas são em relação à falta de profundidade dos comentários ou até no tom pouco respeitoso que alguns comentaristas adotam ao falar da equipe mineira. É um fato que uma parcela expressiva da imprensa esportiva nacional está muito acostumada a falar apenas de clubes do chamado eixo Rio-São Paulo. A impressão que fica é que quando eles precisam falar de times de fora desse eixo, demonstram um grande desconhecimento. Não estamos aqui para fazer uma análise clubista. Temos que ser justos ao tratar desse tema. Os times do eixo são os clubes com o maior número de torcedores do futebol brasileiro, logo serão também os times mais falados dos programas esportivos. Não é possível fugir disso. Obviamente podemos questionar de onde nasce essa desvantagem em relação ao número de torcedores, mas isso é assunto para um outro vídeo. Ninguém é obrigado a saber o que ocorre no dia a dia dos 20 clubes da Série A. É completamente plausível que os times com maiores espectadores tomem também o maior espaço na mídia. Também é legítimo o questionamento dos torcedores dos outros clubes pela maneira com que os seus times são tratados algumas vezes. E nesse início de 2025, o Cruzeiro tomou conta da programação esportiva desde as primeiras horas do ano, com o anúncio da contratação de Gabigol. E como não poderia ser diferente, com todos os olhos virados para o cabuloso, tivemos uma chuva de bizarrices protagonizados por alguns comentaristas. Muitos questionamentos em relação às contratações feitas pelo clube, sobre se o elenco que estava sendo montado era um elenco muito envelhecido, se o Cruzeiro tinha algum critério nas escolhas dos nomes, ou se só era um time com dinheiro que estaria atirando para todos os lados. E tentaremos nesse vídeo apresentar uma visão de alguém que vive o dia a dia do clube e que respeita muito as críticas feitas, mas discorda de alguns pontos. Muito se falou que o Cruzeiro estaria montando um asilo, ou que seria um grande elenco para 2017 ou 2018. Por se tratarem de jogadores que os grandes momentos da carreira já haviam passado. Mas nos atentemos aos fatos. O Cruzeiro não tem um elenco com idade avançada. E se olharmos as 9 contratações feitas no início desse ano, podemos perceber que claramente há um equilíbrio entre juventude e experiência. O Cruzeiro em 2025 anunciou os seguintes nomes: Marquinhos, de 21 anos, que vem por empréstimo de 1 ano junto ao Arsenal. Ele jogou a última temporada no Fluminense. Bolasie, de 35 anos, assinou um contrato de uma temporada. Em 2024, ele se destacou atuando pelo Criciúma. Rodriguinho, jovem cruzeirense e com passagens pela nossa categoria de base, estava no América Mineiro, chega por cabuloso, sem custos e assina por 3 anos. Eduardo, de 35 anos, o meio-campista foi campeão brasileiro da Libertadores em 2024 pelo Botafogo. Vem para o Cruzeiro também sem custos e com um contrato de uma temporada. Christian, de 23 anos, o volante de destaque do Atlético Paranaense, já era um sonho antigo do Cruzeiro, que já havia tentado sua contratação há um tempo atrás. Chega com custo de cerca de 3 milhões de euros e assina por 3 temporadas. Fagner, de 35 anos, definitivamente a contratação mais questionável desse início de ano. O lateral que veio do Corinthians por empréstimo de uma temporada é um nome que não agradou boa parte da torcida. Fabrício Bruno, de 28 anos, zagueiro que chegou recentemente do Flamengo, custou ao Cruzeiro 7 milhões de euros que foram pagos à vista e assinou por 4 temporadas. Dudu, de 32 anos de idade, mesmo já tendo tudo acertado para vir no meio do ano passado, ele recusou naquele momento e veio consideravelmente mais barato agora. Ele tem um contrato de 3 temporadas. Gabigol, de 28 anos, sem sombra de dúvidas a grande contratação do Cruzeiro dos últimos anos. O atacante veio após o encerramento do seu contrato com o Flamengo e assinou com o Cruzeiro por 4 anos. Tendo todas essas informações, podemos verificar que, ao todo,
Entre as 9 contratações que o Cruzeiro anunciou em 2025, foram de 4 jogadores mais experientes com 30 anos ou mais, 2 jogadores de idade mediana, entre 25 e 29 anos, e outros 3 jogadores mais jovens de até 23 anos. Deixando nítido que as críticas em relação à idade do elenco não são corretas, porque o Cruzeiro já não tinha um plantel tão velho e também conseguiu equilibrar bem a questão da idade nessas suas contratações. Outra crítica comum quando o assunto é o Cruzeiro de 2025 são sobre os critérios, ou falta deles, nas escolhas dos nomes do clube, dando a entender que o Cruzeiro estaria atirando para todos os lados, sem saber exatamente o que queria ou o que o seu elenco precisava no mercado. Por mais questionável que seja esse modo de fazer futebol que o Cruzeiro adota, é inegável que exista um projeto esportivo. Mas afinal, qual é ele? O Cruzeiro tem um projeto esportivo a curto prazo, que tem como objetivo conquistar títulos relevantes em 1 ou 2 temporadas. E para isso o Cruzeiro investe muito forte no seu considerado time titular e tenta compor o elenco com jogadores vindo a custo baixo e com um contrato curto, mas que possam evoluir o plantel em comparação à temporada anterior. Eu não considero essa a melhor maneira de fazer futebol. Obviamente seria melhor um projeto a médio e longo prazo, mas conseguimos entender a pressa em trazer de volta o Cruzeiro para o cenário de competir por grandes coisas. E também considerando o quanto está inflacionado o mercado futebolístico nessa janela, o Cruzeiro conseguiu boas alternativas que evoluam o plantel sem que isso custe um valor absurdo. A exemplo disso, o quanto custaria para trazer, por exemplo, o Eduardo, o Bolazier ou até mesmo o Fagner. Vivemos uma janela com que os preços dos jogadores são completamente fora da realidade. Vendo o que o Santos pagou pelo Tassiano, o que o Botafogo pagou pelo Jair, ou até mesmo o que o Palmeiras pagou pelo Paulinho, vemos que são valores que não condizem exatamente com o nível dos jogadores contratados. E levando isso em conta, o Cruzeiro montou um bom elenco. E sem sombra de dúvidas, o Cruzeiro estudou as carências do seu elenco e atacou as suas fragilidades no mercado. Era notória a falta de opções que o Cruzeiro tinha para o setor ofensivo em 2024. E para 2025, trouxe várias opções para as pontas e para o meio-campo ofensivo. Era necessário um volante para suprir a saída de Ramiro, e Christian chega para evoluir essa função. E uma das maiores queixas da torcida no ano passado era que o Cruzeiro não tinha um reserva à altura do William. E trazendo Fagner, por mais questionável que seja, ele evolui o setor. Sem falar na necessidade gritante que o Cruzeiro tinha de um zagueiro para o seu time titular, e ao trazer o Fabrício Bruno, o Cruzeiro soluciona o problema. Obviamente, não é só porque as opções contratadas nessa temporada são melhores do que a do ano passado que isso simplesmente está perfeito. De fato, em alguns nomes o Cruzeiro poderia ter buscado soluções melhores. Em resumo, por mais questionável que seja esse projeto, é um fato que ele está sendo cumprido. Se vai dar certo ou não, só o futuro vai dizer. E para finalizar, temos que entender o seguinte: a forma como que o Cruzeiro é tratado por parte da imprensa esportiva de fora de Minas soa para o torcedor como uma maneira desrespeitosa. Muitas vezes o Cruzeiro é tratado de uma maneira completamente diferente dos outros clubes, e o cruzeirense se sente desvalorizado pela imprensa de fora. E isso é algo que molda o cruzeirense desde o berço. Saber o quanto o seu clube é gigante, mesmo às vezes sendo preterido e pouco valorizado. Isso é algo que dá ao cruzeirense um motivo a mais para torcer. Mesmo às vezes sendo pouco lembrado, foi, é e sempre será um gigante incontestável. Isso é um elo de união da torcida com seu clube. Isso é ser Cruzeiro, e só quem é Cruzeiro consegue entender.